Meu esperma diminuiu. E agora, o que fazer? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos. Eu vou conversar sobre o volume de esperma. Às vezes pode acontecer de um paciente apresentar uma diminuição da quantidade do esperma no ejaculado, e isso gera bastante preocupação. Existe um volume normal de esperma no ejaculado do homem, e isso a gente consegue medir através do exame de espermograma. Quando o paciente tem algum problema, existe um exame que avalia não só o volume, mas a quantidade de espermatozoides, a motilidade desses espermatozoides, todas as variáveis que estão ali naquele esperma. E claro, o exame é colhido no laboratório, o paciente tem que ir lá e se masturbar e fazer essa coleta, mas ele é um exame bastante simples. E o volume que sai do esperma, ele é bastante variável, ele pode variar de 1,5 ml até 5 ml. Então 1,5 ml é normal, 5 ml também é normal. Varia de homem para homem, varia do tamanho da próstata, do tamanho das vesículas seminais, que são os órgãos que produzem esse esperma. Mas tem algumas doenças que podem causar alterações do volume do esperma. Então, o que pode causar diminuição do volume do esperma? O que a gente mais vê é que ao longo dos anos, à medida que os pacientes vão envelhecendo, o aumento da próstata, você poderia pensar, pô, se a próstata aumenta, vai aumentar a quantidade de esperma. Não necessariamente, na verdade continua do mesmo jeito, só que existe uma certa descoordenação do esfíncter da próstata com o esfíncter da bexiga, e essa descoordenação pode fazer com que nem todo o esperma saia. Então, na hora da ejaculação, esse homem mais velho que tem o aumento da próstata faz com que uma quantidade de esperma saia para fora e uma quantidade vá para dentro da bexiga, a chamada ejaculação retrógrada. Então, está produzindo a mesma quantidade de esperma, só que você não vê saindo tudo isso. Vai um pouco para dentro da bexiga e quando o paciente vai urinar, ele sai misturado com a urina, na maioria das vezes ele nem vê. Isso por si só, essa ejaculação retrógrada não causa mal nenhum para o homem. Simplesmente uma alteração que a gente vê com o envelhecimento. Claro que se o paciente quiser engravidar e ter filhos, pode ser que essa diminuição vá atrapalhar. E aí a gente tem algumas técnicas para fazer a coleta desse esperma. Mas a maioria dos pacientes em que isso acontece, 40, 50 anos, já estão com todos os filhos, já estão com a prole completa, então não dá maiores problemas. Mas se isso acontecer, tem que ser feita a avaliação com o médico para poder fazer esse diagnóstico, com espermograma, com ultrassom para poder avaliar. Mas não é nenhuma doença que vai dar problema. Algumas medicações para a próstata também podem causar isso, principalmente as medicações para hiperplasia, para tratamento da próstata crescida, da hiperplasia benigna. Então a maioria das medicações que a gente usa para tratamento da hiperplasia podem dar ejaculação retrógrada, quase 50% de incidência com o uso da medicação. Então o paciente às vezes refere isso, que ele começou a usar a medicação, diminuiu o esperma ou sumiu totalmente. Como eu falei, não tem problema, porque isso não faz mal para o organismo, ele simplesmente não está saindo na hora, ele vai sair depois misturado com a urina. Alguns pacientes não gostam e acabam trocando ou suspendendo a medicação, mas se não gerar nenhum problema, se o paciente não se incomodar, pode continuar tomando a medicação. Outra coisa que pode gerar essa alteração da ejaculação, algumas cirurgias que são feitas para tratamentos de cânceres no abdômen, câncer de testículo, alguns tipos de sarcoma, alguns cânceres que vão mexer numa região chamada retroperitônio, que fica ali na frente dos músculos da barriga, atrás do intestino. Esta região é que estão todos os nervos que vão ali para a região da próstata, vesícula seminal, e são responsáveis pelos sinais que vão promover a ejaculação. Então, se você faz uma cirurgia nessa região do retroperitônio, pode ser que esses nervos sejam afetados. E aí o paciente não vai conseguir ejacular. E isso pode acontecer em paciente jovem, principalmente paciente de câncer de testículo, por exemplo, que faz esse tipo de cirurgia. Às vezes o paciente ainda não tem filhos e pode ter problema para ejacular. Então, nesses casos, às vezes você faz a coleta do esperma antes da cirurgia para congelar e ele ter uma amostra de esperma para poder fazer fertilização depois, porque claro, ele tem que curar do câncer. Também, como eu falei, não faz mal para a saúde não ejacular. Só que se o paciente quiser ter filhos, nós vamos ter que lançar mão de algum tratamento para ele conseguir fazer isso. Tem outras doenças, às vezes o paciente está com uma infecção na próstata, uma prostatite, pode diminuir o volume do esperma, pode aumentar, pode às vezes sair pus no esperma, mas isso não é só a alteração do esperma que está saindo, ele às vezes vai ter febre, vai ter dor, então a gente acaba tendo esse diagnóstico. Não precisa assustar se você está tendo diminuição do esperma, não quer dizer que tenha câncer ou que tenha alguma doença grave, na maioria das vezes é só o processo natural de envelhecimento e não precisa fazer nada. Mas sempre, na dúvida, consulte seu urologista. Então, esse é o assunto de hoje. Até os próximos vídeos.